Meu nome é Márcia, eu sou médica, diretora clínica do Hospital Regional Tibério Nunes e também coordenadora do setor Covid-19. Venho aqui publicamente, junto com a coordenadora de enfermagem, Kellyanne, e a coordenadora de fisioterapia, Tamires. Além disso, conto hoje com a colaboração e a presença também aqui de um número de servidores do setor Covid, que estão aqui presentes conosco, para nos pronunciarmos em relação ao discurso que vem acontecendo na última semana e que culminou hoje com a repercussão que acho que é de conhecimento público. Nossa intenção agora é, nesse momento, dizer o quanto estamos consternados com a situação, com a dimensão que ela tomou em relação ao trabalho dos servidores aqui do Hospital Regional Tibério Nunes, em especial aos servidores do setor Covid. São profissionais éticos, presentes diuturnamente nos plantões, sejam eles da equipe de setor de base, portaria, limpeza, tecnólogos que trabalham no setor de tomografia e radiografia, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos e coordenadores diaristas, trabalhando com os recursos que temos em mãos para o melhor atendimento e serviço do paciente. De repente nos vimos confrontados com um questionamento sobre esse trabalho e até colocado assim, o nosso serviço em xeque, nesse momento de tão difícil que todos nós atravessamos, não só aqui no hospital. Então, eu tenho apenas uma fala, mas a minha fala representa todo esse grupo aqui, de pessoas que trabalham, que se dedicam e que se esforçam para fazer o melhor serviço. Sabemos das limitações com quais a gente trabalha, nós temos plena consciência dessas limitações. Limitações de infraestrutura, limitações do serviço como um todo. Mas dentro do que nos é ofertado, trabalhamos com um protocolo que é estabelecido conforme os protocolos adotados nacionalmente para o tratamento do Covid-19. E assim seguimos, dia a dia, nos atualizando, fazendo reuniões, conversando entre a equipe. E aqui eu gostaria de frisar a união que acontece entre os diversos setores que trabalham aqui dentro, que eu já citei, a conversa que há diariamente sobre os casos. Cada caso é discutido diariamente entre toda a equipe para adotar a melhor conduta. São pacientes críticos, todos eles graves e que merecem essa dedicação da equipe. Que eu gostaria de finalizar parabenizando a todos os servidores que sempre estiveram dispostos a trabalhar aqui. A gente sabe que não é um setor fácil de trabalhar, é uma rotina completamente diferente, mais difícil, mais árdua, e contar com todos eles unidos nesse momento é que é o mais importante, porque a gente sabe que uma equipe coesa é uma equipe que trata melhor o seu paciente. Então, eles estão sempre, todos os dias, a meu ver, de parabéns. Doutora, essa reunião é seguida de uma nota de repúdio e antecedida de um problema entre o vereador Anselmo e uma das integrantes da equipe, que culminou em toda a equipe se sentindo magoada com esse episódio. Foi o que aconteceu, de acordo com a informação técnica que a senhora tem, e quais as providências adotadas pela instituição? As providências adotadas pela instituição de antemão foi averiguar realmente o que aconteceu e por uma falha de comunicação, que é justamente o que eu acabava de falar. Essa equipe ela é muito coesa e muito aberta também. A colaboração de outros servidores, de equipes médicas que nos prestam serviço até de outros hospitais fora do estado do Piauí, que também nos ajudam a conduzir diariamente o paciente. E o que foi observado, na verdade, é que foi uma falha de comunicação no horário em que a medicação foi feita de acordo com a prescrição médica. O vereador chegou a fazer algum procedimento profissional no espaço da UTI, do setor Covid, ou apenas tentou? O que foi informado pela equipe de plantão nos dias em que isso aconteceu é que sim. Um procedimento totalmente errado. Houve, então, um procedimento totalmente errado, considerando que, sendo ou não funcionário da casa, mas ele está afastado. Sim.
Por isso que nós estamos perguntando pela providência. Após a denúncia da enfermeira Thaís, houve também uma entrevista com a família da pessoa a favor de quem o vereador está interferindo. E essa família fez séria denúncia em relação à estrutura do setor. Como é que está a estrutura do Covid, doutora? Nós estamos trabalhando hoje com um número de leitos que vocês já conhecem. São 20 leitos de terapia intensiva, 25 leitos de enfermaria clínica, Covid. Os 20 leitos de terapia intensiva contam com os insumos necessários, ventilador mecânico, bombas de infusão, monitores. As máquinas, assim como nós, né, também não são perfeitas, necessitam de manutenção periódica. Isso acontece de acordo com a disponibilidade, aí quero frisar o trabalho do diretor-geral, David, sempre disponível, junto com a CESAP e Secretaria Estadual de Saúde, para a manutenção desses equipamentos. Doutora, há relatos da família aqui em uma entrevista que eles tiveram que locar equipamentos para poder ajudar no tratamento do paciente. É verdade, eles tiveram que locar esse equipamento para o hospital? Não é do nosso conhecimento algum equipamento locado hoje dentro do setor Covid. Os equipamentos que são necessários hoje no tratamento do paciente com Covid dentro do hospital, assim como em outros hospitais do país, seja ele de UTI, o ventilador mecânico, seja ele de enfermaria ou UTI também, que é possível, que é a VNI, a ventilação não invasiva e o catéter nasal de alto fluxo. Hoje todos esses insumos, eles são fornecidos pelo hospital. Então não é do nosso conhecimento que a família em questão tenha locado algum insumo para poder prover o tratamento dele. A família também falou que estava faltando alguns medicamentos há dias no setor Covid. A gente está atravessando um período crítico nacionalmente em relação ao fornecimento de medicações de sedação, medicação de analgesia e alguns bloqueadores neuromusculares e também alguns antibióticos. Infelizmente, essa realidade não é apenas do Hospital Regional Tibério Nunes, ela é uma dificuldade nacional, todo mundo pode acompanhar isso nos jornais aí, tanto locais quanto a nível nacional, essa dificuldade de aquisição da medicação, porque não está disponível no mercado nacional para venda. Até agora, a gente tem conseguido trabalhar dentro do que nos é oferecido de medicação, seja de sedação, seja de analgesia, seja de antibiótico. Nenhuma medicação dessas que a gente faz aqui, ela é insubstituível. Existem opções tão válidas quanto que a gente pode fazer uso enquanto a gente aguarda a chegada das outras. Então, até o momento, nenhum paciente ficou nesse prejuízo de precisar de uma medicação que ainda não tenha sido adquirida. Dentro das condições, então, tudo que os pacientes precisam está sendo feito. Dentro das condições, a palavra realmente é essa. A gente trabalha, claro, com limitações, essa não é uma realidade só nossa, infelizmente, mas dentro de tudo que é possível, a equipe tem feito um excelente e excepcional trabalho. E aí eu gostaria de destacar algumas equipes, como a equipe de enfermagem, junto com os técnicos de enfermagem, que representados pela equipe que está aqui com a gente, representado pela coordenadora Kelly, pela vigilância do paciente, diuturnamente. O trabalho baseado em evidência científica que é feito pela equipe de fisioterapia é excepcional. Na indicação da VNI, na indicação do catéter nasal de alto fluxo. E o trabalho também baseado em evidências científicas, assim como na maioria dos hospitais sérios do país, que a equipe médica também tem feito nos últimos meses aqui no hospital. Nada surgiu aqui, nada foi criado aqui no hospital. A gente segue os trabalhos com evidências científicas que são adotados nos grandes centros, de acordo com a nossa realidade de infraestrutura. Voltando à questão do vereador, a enfermeira Thaís disse que vai acionar o Corém. De maneira coletiva, existe alguma providência nesse sentido também, em relação ao Corém e à ação do vereador? Sim, até gostaria que a Kelly, como enfermeira aqui coordenadora de enfermagem, se pronunciasse, mas já existe aí um posicionamento antecipado do Corém em relação a isso. Bom, todo funcionário, todo profissional, quando se sente ameaçado, injustiçado, ele tem direito e dever de comunicar ao conselho.
Então, não somente a Thaís, mas todos os profissionais que se sentiram dessa forma entraram com um processo, né, para averiguação e investigação pelo Conselho Regional de Enfermagem. Inclusive, já tivemos o pronunciamento do nosso presidente do COREM, onde ele dá total apoio. Queria só frisar em relação a essa medicação, que eu acho que foi uma coisa que chamou bem a atenção na mídia, que o vereador teria administrado a medicação. No momento em que foi administrada a medicação, o paciente não se encontrava não estava com febre. Nós temos alguns parâmetros que seguimos protocolos justamente da instituição e de todo o processo COVID. E o paciente ele se encontrava com uma temperatura, doutora, de 37,3. Quanto que a gente, nesse período febril, a gente usa outros recursos, como compressas, né? Alivia um pouquinho a questão da ventilação para o paciente. E aí, a gente geralmente faz antitérmico a partir de 37,8. Então, para a equipe, ele ainda não estava com a necessidade de tomar essa medicação. Então, foi por isso que teve essa controvérsia em relação ao porquê dele administrar e não a equipe, né? Mas aí já está sendo resolvida essa questão. O vereador estava apto a aplicar essa medicação no setor Covid? O vereador, ele é profissional da casa, ele é profissional antigo, concursado. Só que neste momento ele não está atuando e nem está em escala. A gente sabe também que, alguns relatos na entrevista da enfermeira, que essa medicação não teria sido autorizada pelo médico. É o que eu acabei de falar. Nós temos protocolos. Todo o setor Covid ele segue protocolos a nível nacional, né, adaptados também para a gente aqui. Então, a gente faz analgesia e antitérmico, no caso, quando o paciente está com uma temperatura acima de 37,8, onde é considerado febre. Quando ele está num período febril, ainda não se caracteriza uma febre, a gente faz alguns recursos. A gente alivia a questão da vestimenta do paciente, geralmente expõe mais um pouquinho a ventilação, com uma forma de tentar baixar a temperatura para a gente realmente verificar a temperatura real. Então, nesse caso, a equipe verificou que ele não estava com febre, ele estava febril. Então, não havia necessidade. Nós temos 2 enfermeiras de plantão, mais uma diarista, e eu como coordenadora também. E nós temos 2 médicos também plantonistas na UTI. Então, não teria como esse paciente ter um pico febril sem que alguém pudesse observar ou intervir. O que ficou em questão é porque ele acreditou que o paciente estivesse com febre e administrou. E aí vem aquela questão, ele é o funcionário, ele está na escala, que isso aí vocês já estão tendo que conhecer a parte, né? Então, da enfermagem não houve negligência, não houve. A equipe, ela é capacitada, nós temos profissionais treinados, nós temos profissionais que estão aqui dando o seu melhor. Então, a gente veio justamente para dizer que não houve negligência, não por parte da enfermagem. Essa denúncia foi bastante desconfortável para toda a equipe do setor Covid, por isso devido os leitos estarem 100% ocupados e o trabalho ser bastante exaustivo para toda a equipe, devido a equipe trabalhar 24 horas. Assim, todos os profissionais eles têm um limite de carga horária, tá? Eles não estão exaustos porque eles estão com carga horária excessiva. Todos estamos exaustos porque antes era uma coisa que prometia-se um vírus que de repente pudesse durar 6 meses, 1 ano, hoje nós ultrapassamos 1 ano, né? Então nós estamos cansados, estamos atendendo hoje os nossos parentes, os nossos colegas profissionais. Então o cansaço ele se deve a isso. Mas em relação à quantidade de profissionais, a carga horária, está tudo dentro da normalidade. Então não confundam, quando a gente fala estamos exaustos pelo momento, pela pandemia, até hoje, nós temos pessoas que não se adaptaram à máscara. Então, assim, é uma realidade. Agora, não confundam a exaustão com carga horária excessiva ou que estão deixando de fazer o trabalho por conta disso. Não. Antes, quando a pandemia começou, a gente atendia uma pessoa de fora, um desconhecido. Hoje, nós estamos atendendo os nossos funcionários. Nós estamos perdendo parentes, né? Então, a exaustão ela se dá por conta disso, porque realmente hoje todos estão abalados por conta da pandemia. Pronto, maravilha. Comigo. Encerrou, né? Pronto. Bom, ouvimos aí a entrevista com a doutora Tamires, doutora Márcia e doutora Keliene.
sobre o episódio de hoje. Vamos Eu encerrar. gostaria de terminar deixando, como sempre, né? Eu hoje dou menos plantões do que dava no início, mas estou no setor praticamente todos os dias, a maioria dos dias da semana. E eu gostaria de deixar, né, como sempre deixamos todos, nós, enquanto profissionais, enquanto médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo o setor, né, técnicos de enfermagem, que são aí a maioria, né, de nós, à disposição das famílias sempre. Né? Eu acho que é a partir dessa relação de confiança que a gente estabelece com o paciente e com as famílias, né, desde o momento do primeiro atendimento até o momento do último atendimento, é essa relação de confiança que a gente consegue estabelecer com as famílias que garante aí o sucesso, né, do tratamento também do paciente. Eu quero continuar, né, deixando toda a equipe à disposição das famílias, à disposição da sociedade, para conversar, para dialogar, porque nós sempre estivemos abertos a isso, né? Sempre estivemos abertos a sugestões também. Então, por que agora seria diferente? Por isso que estamos aqui. Só uma... Pois não. E eu queria também, em nome de toda a equipe, agradecer aos pacientes que passaram por nós, as famílias que diariamente mandam mensagem de apoio. Nesse momento tem bombardeado as nossas redes, o nosso privado, agradecendo, dando total apoio, porque a gente deve lembrar que isso é um caso isolado, tá? Todas as equipes, durante toda a semana, recebem inúmeras formas de agradecimento. Vem o pessoal das igrejas, vem aqui, agradecem, rezam com a gente, oram, pedem apoio, pedem proteção. Então, assim, deixar bem claro, agradecer a todos que estão solidários a gente, porque temos o agradecimento da população também. Doutora, vocês já tiveram alguma conversa com a família que prestou a denúncia sobre toda essa situação? Sim, a família está bem tranquila, né? A família está tranquila. Eles estão todos os dias, né, com a gente em relação aos boletins, ao segmento do paciente. Hoje, particularmente, eu estive com eles também durante o boletim, acompanhando o Dr. João Pedro, né? Durante o boletim, estava a esposa também presente. E elas estão tranquilas, né? Também foi um momento de agradecimento, elas agradeceram também ao apoio que elas têm recebido, ao serviço, né? E ao trabalho da equipe como um todo, né? São problemas pontuais, como a Toninha bem pontuou, são situações isoladas, né? Isso de forma alguma comprometeu o tratamento do paciente, ele segue com a evolução de acordo com o quadro dele mesmo, e acabamos de conversar sobre isso com a família, né? E eu percebi, assim, elas tranquilas, nos colocamos à disposição enquanto equipe e bem abertas ao diálogo. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui. Reginaldo, eu não sei se a sua pergunta é objetiva ou se é aleatória. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Será normal uma enfermeira trabalhar 3 dias seguidos? Será se isso não desgasta, se isso não torna estressante? Eu poderia refletir no atendimento. Trabalhar 3 dias, existe isso aqui? Eu vou até passar para a Kelly, Pronto. que é a coordenadora de enfermagem, mas de antemão já... Assim, eu acho até que ela já respondeu essa pergunta. Pois é. E os servidores, eles trabalham no ritmo de escala de acordo com o que o Corém orienta. Pronto, maravilha então. Exatamente. Queria só deixar claro que toda a nossa escala é respaldada pelo Corém, que é o conselho que nos rege, tá? E não existe esse profissional que passa 36, 48, 72 horas, não na escala, tá? Às vezes o profissional, até por questões pessoais, ele vem a trocar um plantão, mas ele geralmente passa a noite em casa para poder descansar, tá? É porque acho que os pacientes que vêm tomar medicação, eles costumam ver, né? E vão me ver todo dia, porque eu estou diariamente. Mas é por isso, tá? Por questão de escala, eles não podem emendar. É uma regra do Corém, principalmente nessa pandemia. Pronto, agora sim, concluído. Muito obrigado a vocês aí. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos vocês. Parabéns pelo trabalho. Maravilha, então. Aí, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.